ministro do Meio Ambiente da Alemanha afirmou que o Brasil é um país maravilhoso e lamentou não poder ficar mais tempo depois da COP. Essas declarações do ministro do Meio Ambiente foram publicadas no mesmo dia em que repercutiu muito mal as falas do chanceler alemão, em que ele comparou de forma depreciativa o Brasil com a Alemanha. Em um discurso realizado no Congresso Alemão do Comércio, o chanceler disse que o seu país, a Alemanha, era um dos mais bonitos do mundo e que todos os jornalistas alemães que estiveram na COP30 em Belém ficaram felizes de ir embora da cidade. Levi, esse é até um tema da nossa enquete, eu convido você que está aqui nos acompanhando a participar, mas vai muito além de uma gafe diplomática. Foi preconceituoso, foi xenofóbico. Qual que foi a repercussão dessa declaração aqui no Brasil? Olha, Letícia, nos dias em que eu estive lá em Belém, uma coisa que eu notei assim, que ficou muito claro, é que a realização da COP lá em Belém tem mexido muito com esse orgulho dos paraenses e tem feito bem a autoestima das pessoas lá de Belém, né? Receber essas dezenas de milhares de pessoas do mundo inteiro, a cidade apesar de todos os problemas que a gente tem visto de organização, né, de trânsito, que são problemas estruturais da cidade de Belém, mas a cidade, por outro lado, se preparou para organizar esse evento, ali inclusive nos pontos turísticos, na decoração, desde esses últimos meses, quando se falava muito dos preços lá das hospedagens de Belém, sempre que havia uma notícia com cunho mais negativo em relação a Belém, isso mexia muito ali nessa autoestima dos paraenses e dos belenenses, que as pessoas de lá, de modo geral, né, claro que não é todo mundo, mas estão muito contentes por receber esse evento. Isso se refletiu em declarações agora do governador do Pará, Helder Barbalho, que rebateu essas falas do primeiro-ministro alemão Friedrich Merz. O Helder Barbalho disse que foi um discurso preconceituoso que revela mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. E aí ele até disse que o futuro pede menos promessas e mais apoio concreto para quem protege as florestas. Olha, o primeiro-ministro alemão, ele tem o direito de, eventualmente, não ter gostado de Belém ou ter passado por alguma situação que o desagradasse. Só que ele, como um chefe de Estado, ele tem que cuidar das palavras que profere publicamente, né? Então, de fato, foi, no mínimo, uma indelicadeza diplomática ele ter dito isso. E vale lembrar, a Alemanha chegou, no caso dele, ele chegou aqui ao Brasil, na cúpula dos líderes, com uma promessa de aportar dinheiro no Fundo de Florestas Tropicais, que é uma das principais iniciativas brasileiras na COP30. Chegou aqui, se reuniu ali com representantes do governo brasileiro e da presidência da COP30, acabou não cumprindo essa promessa, disse que a Alemanha ainda vai anunciar lá na frente um aporte significativo a esse fundo de florestas, mas não disse quanto vai ser. Então ele deixou o governo brasileiro nesse compasso de espera e aí ele deixa o Brasil e profere essa fala aí que, do ponto de vista diplomático, de fato foi bastante infeliz. A gente viu até o ministro do Meio Ambiente depois tentando contornar essa crise, falando que gostaria de ficar aqui no Brasil. Mas só para a gente fechar, Levi, você esteve em Belém, acompanhou toda a cúpula de líderes. A gente está próximo do fim da COP agora, que vai terminar essa semana. Como que você avalia os desdobramentos, se tem sido satisfatório de todas as negociações e discussões que têm acontecido lá? Olha, a gente está chegando naquele momento em que começa a se definir ali qual vai ser a declaração final da COP30 e ainda tem muita coisa que está travada ali por impasses entre os países, como já é tradicional das conferências do clima, né? O Brasil ele tem dois grandes objetivos nessa COP, assim, pensando nessa resolução final, que é incluir a questão do que vem sendo chamado de mapa do caminho para fazer essa transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, né, que seria ali um planejamento de longo prazo
com cronogramas, com prazos, para que seja feita essa transição energética no mundo todo, é algo que não vai sair, já não vai sair o mapa pronto dessa COP, dessa edição da COP, mas é uma iniciativa nova da presidência brasileira e que o governo quer dar, o Brasil quer dar o primeiro passo rumo a esse planejamento para a transição dos combustíveis fósseis e o Brasil quer que seja citada também na resolução final, de forma mais clara, sobre esse abandono dos combustíveis fósseis, porque é até curioso, assim, é sempre o grande tema da COP, mas a gente teve pela primeira vez em uma edição da COP a citação da transição energética para longe dos combustíveis fósseis só no ano retrasado, na COP28, que foi lá em Dubai, nos Emirados Árabes, foi quando pela primeira vez todos os países acordaram em se colocar no texto oficial da COP que nós vamos abandonar os combustíveis fósseis. Na edição passada da COP no Azerbaijão, isso não foi feito nenhum avanço em relação a isso, então um objetivo, então, da presidência da COP é que agora, na COP30, em Belém, seja retomado aí esse avanço em relação à transição energética. A gente está na semana em que chegaram os ministros estrangeiros, né, que lidam ali com a questão do clima, também com a questão de finanças, né, que são áreas diretamente relacionadas, porque um tema muito sensível sempre é o financiamento dessa transição energética, então é agora que as decisões vão de fato ser tomadas. A presidência da COP espera ter até o final do dia de hoje ainda uma primeira versão desse texto final que precisa ser fechado até sexta-feira.